Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Parabéns, mamães. Cuidar sempre. Esse é o plano. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o presidente do Detran, Rogers Elisandro Charbas. Ele é delegado de polícia e tem a missão de recuperar a imagem desgastada pela corrupção na autarquia. Há 4 meses, à frente do Detran, o delegado Rogers Elisandro, que anunciou que iria moralizar a casa, já enfrentou uma longa greve e muitas reclamações até de deputados, que reclamaram do aumento da burocracia. Rogers, que deixou a delegacia de crimes fazendários e se diz preparado para desmontar qualquer tipo de ilicitude no órgão, já revelou fraudes e efetuou uma série de medidas com as quais diz ter feito a economia de 2.200.000 em 100 dias de gestão. Agora, o próximo passo será cumprir o concurso anunciado para estruturar o Detran. Muito bem, participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho e também a jornalista Ana Carla Costa. Presidente do Detran, obrigado pela sua presença, uma honra conhecê-lo. O que é que faz um delegado de polícia no Detran, afinal de contas? Tem muita roubalheira por lá? Bom, claro que o governador, quando me escolheu para presidir a autarquia, ele não pensou necessariamente no meu cargo, né, que seria delegado de polícia. Eu tenho toda uma formação na área de administração também, cursos pela FGV, inteligência estratégica, então eu conheço relativamente bem de gestão. E todo delegado de polícia, naturalmente, tem que gerir uma delegacia, né? No mínimo, né? O Detran é quase isso, né? É quase isso. Costuma ser um pouco maior. É um caso de polícia, né? É um caso de polícia, na verdade. Tem toda uma aura de delegacia. Né? O que acontece é que a autarquia ela ficou, primeiro, esquecida e afastada do Estado durante mais de 10 anos. Né? Esqueceram que o Detran fazia parte de toda a estrutura estatal e que ele era, apesar de ser uma autarquia, ele era um órgão pertencente ao Estado. É o segundo órgão que mais arrecada para o Estado, né? Sim. Depois da Sinfra, se não me engano, ou da Cefaz. Ele fica entre segundo e terceiro, depende da época do ano. Né? É por aí. Com a divisão do FETAB agora vai ser o segundo, pelo jeito. Com certeza. Só que o mais importante que é arrecadar é a responsabilidade que o Detran tem perante a sociedade. Né? Nós somos responsáveis por toda a parte de segurança viária, educação de trânsito. E o Mato Grosso, infelizmente, é o 4º estado que mais mata no Brasil. Então é uma realidade triste, muito mais triste que a própria corrupção que dilacerou o Detran durante aí muitos anos. Né? Então, nós temos essa responsabilidade de não só revitalizar, dar moralidade e legalidade a toda a atribuição legal do Detran, mas também levar ao Detran onde ele tem que estar presente. É a sociedade, é na parte educacional, é levar segurança viária, trafegabilidade, uma educação na formação dos condutores, que a gente não viu isso ocorrer, né? Os CFCs estavam completamente afastados daquilo que é a verdadeira atribuição dele. Doutor Rogers, boa noite. Já que o senhor falou em valores aí, valores não, falou que o André citou aqui de arrecadação, é um dos órgãos que mais arrecada. Quanto que está arrecadando hoje, mensal? Até hoje, nós arrecadamos 103 milhões até hoje. Até hoje. Até hoje que o senhor fala do começo até agora? Até no quadrimestre, né? De 1º de janeiro até agora. Então caiu. Mas a previsão então caiu bastante, porque diminuiu por conta do número de venda de veículos. As próprias concessionárias passaram por uma fase ruim, né? O setor automotivo caiu a venda em todo o Brasil, isso foi noticiado em vários meios de imprensa. E como que é feita a distribuição desse valor aí? Vamos supor que continuassem R$1 milhão por mês, como chegou a ser anunciado um tempo atrás aí na gestão anterior. Não sei de onde saía tanto dinheiro. Das taxas. Mas essa arrecadação vai para a conta única do Estado, Paulo Coelho. Tá, mas assim, o senhor falou em educação de trânsito, que as responsabilidades que o Detran tem. Usufrui-se, entre aspas, desse valor para esse tipo de atividade? Diretamente ou tem que depender, tem que ir lá bater bater na porta lá do secretário de Fazenda? Tem que ir de pires na mão, infelizmente. Bom, quanto à primeira pergunta, nós temos uma frota de 1.758.630 veículos automotores. Lembrando que desse quantitativo... No estado todo. Desse quantitativo, apenas 47% está regular. Então, nós temos 53% da frota rodando nas ruas, primeiro, gerando insegurança viária, segundo, não contribuindo, não pagando as taxas necessárias. Não tem a devida autorização do Estado para poder rodar. Os recursos angariados pela arrecadação do Detran, 40% das taxas vão diretamente para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e são aplicados em segurança pública.
60% dos autos de infração de trânsito são direcionados à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Tá? O restante desses valores vão todos para a conta única do Estado. O DETRAN hoje, em relação à educação para o trânsito, ele tem verba específica já separada para poder ser aplicada na educação para o trânsito. Já é carimbada, já vem antecipada. Exatamente, já é separada, ela é direcionada para a educação ao trânsito. Tanto que da onde vem a origem, ela é diferenciada, ela não vem nem da conta única. Ela vem de repasses, inclusive federais ou estaduais, que vão para essa conta para poder aplicar na educação para o trânsito. O senhor falou em corrupção, né? E o DETRAN, eu acho até que eu discordo do senhor quando o senhor falou que o governador escolheu o seu perfil, o senhor, para assumir o cargo, não porque é delegado, eu acho que também por ser delegado. Acho que é o fator número 1. Porque o DETRAN é, como o André falou, um caso de polícia, né? Vários escândalos, indícios de irregularidades, né? De desvio de dinheiro público, enfim, políticos que mandavam, criaram feudos ali, né? Então a gente viu e acompanhou isso ao longo dos últimos anos. Então, o senhor falou em corrupção, existe uma auditoria sendo feita em todos os contratos do órgão, e eu queria saber como é que está, que pé que está essa auditoria, e se o senhor já encontrou muitos indícios, provas de corrupção. Bom, as auditorias estão sendo feitas em conjunto com a Controladoria Geral do Estado e os departamentos do DETRAN que são afetos a isso, né? Nós não podemos dizer que nós levamos e transformamos o DETRAN numa delegacia de polícia, né? Mas tem claro dois que delegados no DETRAN, né? 2 delegados, eu e o diretor de gestão sistêmica, que é o Arnon Osni. Então nós temos que analisar o histórico de cada um para entender os motivos, né? Por que o Arnon está lá? Porque ele é delegado? Não. Porque ele trabalhou no Ministério Público Federal, porque ele conhece de gestão pública, ele conhece de contratos e licitação, e ele está me auxiliando justamente nessa empreitada da própria auditoria, né? Que ele tem conhecimento técnico na área de gestão de contratos e licitação, por isso que ele está lá. Isso também ajuda a dar mais credibilidade para o órgão, né, presidente? Porque a gente observando isso ao longo desses últimos anos, que só políticos assumiam, né, que não tinham um perfil tão técnico como a atual gestão, e aí isso deixou o órgão um pouco fragilizado, né, perante a sociedade. Exatamente, a gente tem que pensar o seguinte, existem dentro do DETRAN, existe a corrupção macro, a média, que está no meio ali, que é na parte da administração, e a periférica, que ocorria na ponta, com os próprios servidores. Tá? E nós estamos... generalizada a corrupção lá dentro. Existe ou que existia? Perdão, o senhor falou ocorria, quer dizer que não ocorre mais, presidente? Não, eu estou dizendo que... O senhor garante isso, presidente? Que não ocorre mais, eu garanto o seguinte, que nós estamos adotando todas as posturas possíveis e necessárias para poder combater todo tipo de corrupção. Agora, eu posso ter certeza e lhe garantir, a de gestão superior não está ocorrendo. Essa eu posso garantir. Pois é, e nesses 100 dias... A periférica nós estamos combatendo no dia a dia. Nesses 100 dias que a Ana se referiu, não sei se ela se referiu, mas eu estou me referindo. O que o senhor identificou aí, junto com essas auditorias, lá no glorioso... Primeiro a gente tem que entender como foi feita a auditoria. Nós separamos, analisamos contrato a contrato e suspendemos os contratos que seriam submetidos à auditoria. Quais? A priori aqueles de maior valor, de maior impacto e que tinha já uma suspeita já de irregularidade. Por exemplo, a prova prática veicular. O valor arrecadado lá, para a realização da prova era R$ 104,00, a taxa na reprovação para fazer novamente a prova era de R$ 144,00. 95% desse valor ficava retido com a própria empresa terceirizada que fazia o serviço da prova prática veicular. Tá? Então nós entendemos que esse valor era, primeiro, surreal, né? Onde é que fica 95% e a sociedade deixa de ter de volta esse valor que era para estar sendo investido em segurança pública, saúde, educação e no próprio dinheiro aí? Evidentemente, você falou aí da empresa terceirizada, mas chegou-se a nomes aí que estaria por trás? Isso é um dos contratos que está sob auditoria, que inclusive o nosso secretário Ciro já se comprometeu a me entregar nos próximos dias o resultado, porque ela é uma auditoria muito mais complexa e envolveu não só o DETRAN, mas em especial a atuação lá de auditores da Controladoria Geral do Estado, para poder ter um parecer completamente técnico. Todo o serviço, desde quando eu assumi o DETRAN, estão suspensos, eles não atuaram mais, todos os veículos foram retirados, inclusive de dentro do pátio do DETRAN. Esse serviço aí é uma mina de ganhar dinheiro, suspenso. É um contrato de 70 milhões por ano, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, presidente. E pertence essa empresa a um deputado, ou eu estou errado, Paulo Coelho? Tudo
leva a Eu estou crer que errado, sim. presidente. Pertence a um São deputado. comentários, né? As É um informações de deputado bastidor. que... Não, sabe por quê, eu não vou André? falar o Eu nome também aqui, vou senão falar tomar aqui um uma coisa, processo, porque- mas pertence a um deputado que mandava e desmandava no As Detran. informações Entenda quem levam a quiser. isso, delegado, né? ô, Então, doutor. a gente sabe bem que é isso aí que está por trás dessa história. Essas informações levam a isso. Que O senhor fez bem em romper esse político. contrato. Agora, se o Detran chegar a essa certeza de que existe realmente esse político por trás de tudo isso aí, a providência faz necessária mais do que... Nós temos que separar uma Urgência. coisa. A questão administrativa, de análise, da análise, da auditoria, isso cabe a nós. Toda a parte criminal, toda a providência, detectei uma irregularidade dentro do Detran, automaticamente, isso a gente tem feito do contrato pequenininho ao maior contrato, seja ele de 20 mil reais ou de 80 milhões, nós mandamos para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Delegacia Especializada mandou em muita crimes coisa para contra a esses administração fazendária. Oi? Já mandou muita coisa para esses órgãos? Tem muita coisa sendo Tem muita analisada. coisa Olha, já eu posso dizer o enviada? seguinte, já há um quantitativo considerável, ao ponto da própria titular da Delegacia Especializadas em Crimes contra a Administração chegar para mim, a doutora Cleide, e falar, Rogers, eu estou impressionado no número de procedimentos que estão vindo do Detran. Então é muito. Muitos, porque nós indícios temos de que analisar. irregularidade, Então né? podemos ter surpresa. Nós estamos observando adiante. o Detran como um conjunto, um todo. Então, o quantitativo, obviamente, quando a visão está focada em todos os pontos, ele vai aumentar. Tá? Isso está ocorrendo. A doutora delegada, ela ficou impressionada pelo volume ou pelo que ela já está analisando lá e verificou algum tipo de... Não, pelo volume inicial. Porque quando eu estava fora do Detran, na delegacia fazendária, eu tinha uma visão do órgão. A partir do momento que você está dentro, você consegue ver que é muito maior a complexidade dos Qual problemas. era a visão que o senhor tinha do órgão? Antes Que de tinha sentar muitos naquela problemas. cadeira de presidente. Tinha muitos Que era problemas. um órgão E agora? honesto, que era um órgão honesto Sério, e tal. competente. Bom, eu poderia dizer o seguinte. Primeiro, Claro que não dá para generalizar, que o senhor né, riu? Paulo Coelho? Não dá para Por que generalizar. ele riu? Eu perguntei Tem se era muita um gente órgão boa que honesto. trabalha no Detran, eu conheço a gente a não maioria. pode generalizar Eu a digo na direção, no corrupção, comando. a corrupção Não em todos os servidor. servidores. Eu posso afirmar com toda certeza que a maioria avassaladora dos servidores são bons servidores. Sim, Eles eu se tenho dedicam, certeza a gente disso. verifica, ela vai no atendimento do Detran, está lotado. Eles ficam até depois do horário, atende todo mundo, sempre se esforça. Esse lapso temporal de atendimento é que nós estamos tentando mudar. Implementar ferramentas para poder otimizar. Mas eles são esforçados, são dedicados. Nós temos examinadores dedicados, como nós já tivemos examinadores presos. Então é assim que funciona. Principalmente os né? efetivos. Os efetivos são realmente... E um detalhe, o Detran não é feito apenas de servidores. O Detran é composto de credenciados. Sim. Autoescolas são os CFCs, né? Curso de formação de Psicólogos, condutores. médicos, Nós temos todos médicos, psicólogos, psicólogos, né? nós temos despachantes, nós temos estampadores de placa. Então, todos eles estão no foco da fiscalização do Detran. Não apenas servidores, que dá a impressão que nós estamos em cima do servidor. Não. Não, servidor A fiscalização ela é geral dentro Mas, do órgão. presidente, quais são os tipos de irregularidades que o senhor encontrou ali dentro? O senhor tinha uma visão de fora do órgão e agora o senhor está dentro do órgão. Então, surpreendeu o que o senhor encontrou ali? E quais são os tipos de desvios que ocorreram ali dentro mais comuns? Eu vou dizer para vocês assim, vou citar alguns, tá? Porque são vários, só como exemplo. Nós tínhamos uma agência aqui de trânsito, que na verdade era um posto que não tinha qualquer regulamentação legal, não tinha previsão legal. E nesse posto, ele tramitava 170 mil processos por ano, veiculares, tá? Numa análise inicial, de cada 10 processos, 5 tinham problema. De cada 10, 5 tinham problemas. Nós fizemos uma auditoria na Ciretran de Várzea Grande como exemplo. Nós temos 2.000 processos irregulares na primeira análise. 2.000 Que irregulares. tipo de irregularidade, por exemplo? Faltando documento, transferência sem o recibo assinado reconhecido firma, que são os mais graves, são criminosos. Nós temos lá irregularidades também de tá fraudando dados da pessoa, comprovante de endereço, enfim, de toda sorte. Por quê? Porque não havia fiscalização. Isso na Ciretran de Várzea Grande. Como exemplo, a Ciretran de São Várzea 60 Grande. e quantas Ciretrans? Hoje, 63 Ciretrans e 63. 45 agências municipais de trânsito. Tá? Ontem eu fechei uma agência municipal de trânsito porque os servidores da prefeitura, porque são servidores da prefeitura, nas agências municipais de trânsito, estavam praticando uma série de irregularidades. E nós não admitimos Mas isso. fechar era a Qual foi a solução agência? ou não poder Fechar, eu substituí-los? suspendi toda a atividade, fechei até que a prefeitura e a própria prefeita do município, preocupada com a situação, Qual é o município?
Pontal do Araguaia. Pontal do Araguaia. A própria prefeita nos comunicou que estava tendo problemas lá na Agência Municipal de Trânsito. Nós fizemos um trabalho em conjunto com a Ciretran de Barra do Garças. Tá? Então foi um trabalho junto com a prefeitura e o órgão de trânsito. Não foi nada radical. Pelo contrário, a prefeita lá de Pontal nos auxiliou, não houve omissão. Eram fatos pretéritos, não foi naquele momento. Mas esse fechamento prejudica a população na questão do atendimento aos serviços, né? Quer dizer, a gente vê algumas reclamações com relação a isso, né? De forma alguma. Tanto é que está sob análise a viabilidade da agência lá, porque a proximidade com o bairro é muito grande. As agências municipais elas só são justificáveis quando há uma distância muito grande da Ciretrans. E lá a demanda de trabalho da agência é muito pequena e a Ciretran é muito próxima. Basta atravessar a ponte e você já está no município. Então provavelmente não vai ser reaberto. Possivelmente não seja. Agora, se houver interesse e a prefeitura vai analisar isso em conjunto com o Detran, se houver interesse nós vamos sim. A agência municipal, se não me engano, ela é mantida pela prefeitura. O Detran só coloca a estrutura. Só o sistema. É isso, né? Sistema. Eles seguem os funcionários, servidores. Posso dar outro exemplo de irregularidade? Se quiser bancar, ela mantém. Né? Existem outras, só para vocês entenderem. Nós estamos atacando todos os lados, todas as esferas de atuação do Detran. Não só a parte finalística, CNH, documento de veículo. Não. E os contratos, como foi dito? Nós temos contrato de aluguel de imóvel lá que estava R$ 26 mil, sendo que o preço de mercado é R$ 7 mil. Eu te pergunto, qual a justificativa para isso? Esse aluguel aqui em Cuiabá ou no interior do estado? No interior do estado. Isso está sendo revisto? Esse contrato sob audito... vem de que época? Quem assinou esse contrato? São contratos que têm 2 anos, 3 anos, 4 anos, depende. Tem contratos que têm muito mais tempo, foram sendo aditados e continuaram então, mas se já foi verificado isso, que há esse abuso, porque se fala de um valor tão grande para aluguel, sabe-se que no olhômetro que está... Com certeza. E por que não cancelar já, ainda mais para a auditoria? Não, o que nós fizemos, nós estamos adotando um procedimento legal. Eu notifico o proprietário dizendo que está fora do preço de mercado, porque não foi eu que firmei o contrato. Mas ele está embasado com o contrato, não está? Mas imagina eu falar, não, eu vou fechar isso daí. Imagina uma Ciretran grande, eu tirando. E onde é que eu vou pôr a Ciretran? Até encontrar um imóvel. A primeira providência é, eu notifico o proprietário dizendo, seu valor está fora de mercado. Eu vou te pagar tanto que é o valor de mercado. Maior parte deles estão aceitando, a maior parte. Os que não estão aceitando, nós estamos procurando um outro imóvel para realocar. Mas quem assinou esses contratos, né, com esses valores? Gestores anteriores do Detran. E acima do mercado. Eles serão responsabilizados? Com certeza. Toda vez que a gente detectar uma irregularidade que tem um viés criminal, se verificar dolo na situação, nós estamos mandando para todos os órgãos responsáveis. O último gestor foi o Eugênio Destre. Depois do Destre foi o Teodoro Castrilon. Jean Castrilon, que aliás a PEC foi na casa dele e arrumou um negócio. Achou lá um dinheirinho guarda do colchão dele lá. E antes do Jean foi o Teodoro Moreira Lopes, o Dóia. E antes foi o Moisés Sacchetti. Eu creio que não haja mais contratos assinados pelo Moisés Sacchetti em vigor. Ou ainda tem? É do governo Blairo ainda. Do governo Blairo, lá de trás. Olha, existem situações ali de concessão que são bem antigas. Né? Presidente, está todo mundo no saco, amigo. O senhor já chegou... todo mundo no bolo. Todo mundo sob suspeita. O senhor já chegou num valor de quanto custou isso para o Estado, esse rombo, né, essa corrupção dentro do órgão? Só de lacres. Havia um rombo no Detran? Vou dar o exemplo dos lacres. Vamos tocar pode ser que é um exemplozinho bem emblemático, que foi a primeira ação de maior monta que nós executamos. Inclusive. 30 milhões. Só de lacre? Nos últimos 5 anos. Desde quando tem o contrato. 30 milhões, só com lacre, que é uma pecinha de plástico pequenininha. Então, esse valor pode chegar... Também foi implantado pelo ex-diretor de veículos, na época, o Juarez Fiel, né, que era do antigo PP, não sei se ele ainda tentou ser candidato, enfim, não sei para onde foi. E foi um contrato grande para comprar lacre, para vender lacre, e os lacres, eu me lembro que eram vendidos a R$26, R$27 para o consumidor final, e o custo, pelo que o senhor apurou, é de R$2 ou R$3. A gente não pode pensar em venda de lacre. Nós temos mas o que Detran pensar vende esses lacres. Não, nós cobramos taxas, porque dentro do lacre existe todo o serviço. Nós temos o vistoriador, nós temos o trabalho, nós temos o transporte, nós temos a distribuição, serviço de correio. Tem que mandar da menor à maior cidade, tem que receber lacres. Mas era necessário ter esse
o monitoramento eletrônico, vamos dizer assim, O lacre do faz veículo. É um parte lacre do eletrônico. sistema de segurança Era um lacre veicular. eletrônico, mas de eletrônico não tem nada. Ele é um pedaço de plástico com código de barra. Não tem nada de eletrônico placa ali. eletrônica, né? que você tá Até dizendo. porque a polícia placa é outra coisa. teria que ter aquela maquininha igual no supermercado para poder checar se dá certo. E a polícia não tem, a gente sabe que não tem como fiscalizar esse tipo de lacre. Sim, não, a placa. Quer dizer, não é inviável ter esse tipo de lacre. Não é o lacre que é eletrônico, tá? É a placa que é eletrônica, segundo eles, mas não é uma placa Não é eletrônica. eletrônico. Não tem só é um código porque de não barra e tem a polícia como- não tem a maquininha para fiscalizar. Eu me recordo, nós estamos mudando essa realidade, juntamente com o próprio Ministério Público, o Detran Ministério Público. Pode falar. O Detran e o Ministério Público firmaram um acordo, nós fomos, acabou o sistema de emplacamento por associação, que são os containers. Hoje o cidadão, nos próximos dias, já vai poder adquirir a placa no estampador. Eu escolho o estampador que eu vou comprar pelo preço de mercado e acaba esse valor de R$170, que era um valor fixado, independente do local. Se eu fosse trocar a tarjeta de município, mudança de município, eu teria que trocar a placa toda porque eu teria que ter essa nova placa que tem esse código de barras, R$170. Então isso não existe mais. Caro. Hoje eu tendo a placa convencional, vou lá, mudança de município, eu vou pagar Troca apenas só a tarjeta. pela tarjeta. A partir do ano que vem, que é uma regra nova do CONTRAN, aí sim a placa Mercosul. Aí é uma placa que tem rastreabilidade, Sim. que tem Aí controle. Aí nós vamos nos adequar no âmbito nacional. Como é a placa não é o usada Mato Grosso. na União Europeia, por exemplo. Tem uma Exatamente, placa ela tem um controle, ela tem rastreabilidade. Aí tem só a marquinha do país lá, tem FRA, França, o ITA, Exatamente, Itália, vai enfim. ser do Mercosul. Mas a placa é toda igual. Exatamente. Doutor Rogers, ainda nessa seara do ralo, né, para onde vaza aí toda... Onde está o dinheiro? Muito dinheiro do povo. A questão do gravame. O Tribunal de Contas já se manifestou para que o Detran faça a licitação. Isso, eu não sei por quê, porque isso até hoje, nas gestões passadas, não foi feito. Como que o Detran está encarando isso? Tem um prazo aí até abril, até final de abril agora porque já acabou abril também, né? Era até abril. Acabou, nós estamos em Inclusive, maio. Como que o Detran está resolvendo essa questão do O gravame? conselheiro Novelli foi que esteve à frente de Vou toda pedir essa licença para o ação. senhor responder daqui a pouco, depois Claro, do intervalo. com certeza. Tá? Então você em casa não saia daí, já o presidente responde essa pergunta do gravame, que aliás é um negócio muito sério. Pessoal, até já. Muito bem, voltamos com o Conexão Poder, entrevistando o presidente do Detran, o Rogers, o delegado Rogers, né, delegado? Perguntei o que o delegado faz no Detran, o senhor já falou bastante coisa. Paulo Coelho deixou a pergunta no Ele intervalo. não Paulo falou Coelho. por que não houve até agora o processo de licitação na sua gestão, apesar de ser recente. E como é que está essa recomendação, inclusive, do tribunal, determinação, né, do Tribunal de Contas do Estado? Isso. Eu estive com o Você estava falando conselheiro... do gravame, da questão do gravame. Né? gravame. Eu só não linkei porque por causa do programa da parte passada, né, do bloco passado. O Tribunal de Contas do Estado recomendou, em função do gravame, que houvesse o processo licitatório. Como é que está sendo são encaminhado? várias Gravame é aquela história que o cara, quando financia o carro no banco, aí o cara tem que pôr uma Isso, marquinha alienação lá. fiduciária e Alienação arrendamento mercantil. fiduciária, isso São é o esses dois gravame, casos. para quem não Isso, para as sabe. pessoas entenderem. Exatamente. Eu estive com o conselheiro Novelli, eu fiz a leitura do parecer dele a respeito da empresa FDL, que era essa empresa terceirizada que prestava esse serviço para o Detran, que aliás não é mais FDL, agora é EIG, mudou a estrutura da empresa, os sócios proprietários, todos os Não é do acionistas. Eike Batista, não, né? Não, é EIG, Bom, é EIG. EIG, bom. EIG, Ainda bem, né? Eike não. senão teríamos problema. E a ideia, até do próprio conselheiro, porque houve um processo citatório. Entretanto, não havia equilíbrio econômico. Nós chegamos agora, em dezembro de 2014, com um repasse de 30% do valor arrecadado para o Detran. Até então começamos com 10 até chegarmos em 30, isso em alguns anos. Eu chamei a empresa, a diretoria executiva que trocou, que inclusive era um executivo da Xerox, ele esteve lá no Detran, falei para ele, nós temos uma postura aqui de correção, nós queremos corrigir os erros, nós queremos trazer equilíbrio econômico entre a sua empresa e o Detran, pelo serviço prestado. Ele me trouxe a planilha do servidor, nós ficamos 45 dias discutindo. Ele me apresentou os gastos que ele tinha para a realização da atividade, quanto isso custava para a empresa, quantos servidores, melhor dizendo, quantos funcionários ele tinha. Me apresentou. Eu falei, nós chegamos agora
dias atrás, nós assinamos um aditivo contratual com eles, nós mudamos de 30%, que era uma imposição legal, só pode repassar até 30%. Nós sentamos, fizemos um aditivo contratual, a empresa está nos repassando, a partir do dia 1º de julho, 50%. E é viável, porque eu peguei a mesma planilha de efetivo de pessoal, de folha de pagamento, e converti em servidores. Para nós ficaria mais do que 50% do valor arrecadado. Por quê? Porque o servidor público custa muito mais caro para o Estado. É mais caro manter um servidor para fazer isso. Exatamente, do que a iniciativa privada está realizando. Então, para nós agora houve equilíbrio econômico. Comuniquei isso a todos os setores, inclusive ao Tribunal de Contas, e pelo que o próprio conselheiro Novelli me passou, vai haver o arquivamento desse procedimento. O Detran recebe 50% de todas as taxas relativas ao gravame e não gasta um centavo para ter Não gasta nada, esse nós não empregamos força de trabalho simplesmente nisso. terceiriza o serviço e a empresa fica com 50%. Exatamente. Só a outra empresa ficava com 70%, é isso? Chegou a ficar com 90%. Começou com 90% e foi para 80% e ficou com 70%. A partir de dezembro de 2014. Agora nós estamos dando 50%. Com uma outra empresa. Outra empresa, tá? Entendi. Outra gestão. É a mesma empresa que trocou. E não há como, de alguma forma, tentar reaver esse dinheiro que foi pago a mais para essa outra empresa? Aí que nós vamos buscar. Na verdade é o seguinte, licitamente, do ponto de vista contratual e licitatório, estava correto. Tanto que o próprio Tribunal de Contas dizia o seguinte, que o grande problema era a falta de equilíbrio econômico. Gerava muita riqueza à empresa e pouco recurso para o Detran. Nada. Então nós trouxemos o reequilíbrio, essa foi a ideia. Agora, nós vamos fazer todas as comunicações e caberá aos órgãos competentes estar analisando se realmente havia dolo, havia má-fé e houve um prejuízo à administração pública. Qual que é a taxa de gravame hoje? Hoje nós eu temos... financei um carro, eu vou 200 lá. e poucos reais. 200 reais para colocar lá. Mas quem paga? Que só para escrever isso custa 200 reais. Na verdade, quem está pagando isso é o sistema bancário. Só que ele cobra isso do cliente, colocando isso no contrato. Mas, na verdade, o usuário ele paga sem saber que está pagando. Né? Ele está pagando para uma escreve alienação instituição bancária no computador e cobra R$200 reais. Cara. É brincadeira, é isso? É muita taxa, presidente. E assim, só para vocês terem uma ideia, só neste ano agora, de julho a dezembro, nós teremos um implemento de 3,5 a 4 milhões de repasse. De 3,5 a 4. No ano que vem, de 8 a 10 milhões a mais. Com essa alteração no contrato. Só com a alteração contratual. Mas esse dinheiro não fica para o Detran, vai para a conta única. 40% para a segurança e o restante para a conta única. Tem uma porção de convênios aí. Que nós temos que avaliar o seguinte. Freebom é o fundo de reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, se não me engano. Acho que é essa Sim, tem. Os autos de infração vão para o Funjus também. Pronto. Nós temos assim, se você falar hoje... O RESEG também, com o reaparelhamento da segurança? Também. Vão dividindo, né? Divide o valor. Eu entendo que é muito justo os 40% da segurança pública. Sim. Por quê? Porque o Detran afeta a segurança pública. Se a gente falar em Detran e não falar em segurança pública... Mas ele não é mais diretamente ligado à segurança pública. Ele é ligado à CESP. Antigamente. O Detran é ligado à CESP. Ainda é ligado à CESP. Ele voltou a ser ligado. Ele foi desligado da CESP. Por conta da sua relação com a segurança pública. Agora voltou. Está dentro do plano de governo do governador Pedro Taques a reestruturação do Detran. Então não é o fato do dinheiro do Detran ir para a conta única um impeditivo para que quando houver possibilidade, houver um equilíbrio financeiro do Estado e dentro das prioridades estatais, que o Detran receba investimento. E essa é uma promessa do governo do Estado de investir. O senhor falou em reestruturação do Detran, né? O senhor enfrentou greve, né, dos servidores. Né? Existe aí uma reivindicação para concurso público, né? Um novo concurso público. A gente sabe que realmente o atendimento do Detran é ainda muito ruim. Né? Você passou matérias na TV na semana passada. Sistema que não funciona. Filas enormes. Mas isso em todos os Detrans do Brasil. Não é? Mas o nosso está um pouco pior, né? Mas deve dar por pior, deve dar por baixo. Tem piores. Que tem porque arrecada muito e presta um serviço não de qualidade, né? De pouca qualidade. Então, assim, dentro dessa reestruturação do órgão, quais são o que está sendo planejado, né, para melhorar essa qualidade do atendimento? Exatamente. Primeiro que o concurso já foi publicado o edital, são 489 vagas, né, postos de trabalho. Nós temos hoje 983 servidores, tá? Entre efetivos e comissionados. Minha força de trabalho hoje
A maioria é efetiva. A maioria? É, a maioria, avassaladora. É porque reduziu Aquela bastante história os de cargos estagiário. comissionados. Sim, já houve a redução. A maioria é estagiário naquele... Nós não temos estagiários. Aham, porque teve uma época que tinha muito estagiário fazendo Exatamente. trabalhos, inclusive, que Que deveria não ser são feito por servidores. atribuições. Exatamente. Nós temos esses 489. Vamos dizer, mas só isso resolveria o problema no Estado? Nós chamássemos os 489 hoje, não resolveria. Por quê? Porque o Detran não pensou no futuro. O Detran não foi construído para ser ampliado. Eu vou trazer pessoas, eles não terão locais para trabalhar, O problema não terão computadores. é servidores ou o problema é questão- gestão? Não é. O problema maior foi gestão. Não se pensou num Detran para o futuro. Não se pensou num Detran para ter 1.758.000 veículos rodando. Não se pensou em ter tantas pessoas habilitadas como tem hoje. Então, o que acontece? Nós estamos desenvolvendo hoje projetos para otimizar e modernizar o Detran. Por exemplo, por que o Detran nunca enviou uma CNH e um CRLV para a residência do usuário? Esse é um projeto velho, um sonho antigo do Estado. Chamei Não o acontece. Correio, a empresa de É Correios. muito mais barato, né? Qual que é o mais nosso prático. grande entrave? Por que eu já não estou mandando? Porque já está preparado o sistema. Tem que fazer Por que eu não estou mandando? Porque os CEPs não estão regulares. A maior parte dos CEPs aqui, E principalmente como se trata de na documento, região tem que ter metropolitana, uma segurança para enviar, senão exatamente, manda senão lá pro volta, caixa-prego e volta. e depois aí volta para dentro do Detran perdeu. e a pessoa vai ter que ir lá de todo jeito, ainda vai ter que procurar esse documento para entregar ela. Então nós estamos fazendo um trabalho junto com a empresa de Correios para eles regularizarem o CEP. Nós temos condomínios fechados aqui que foram regularizados em janeiro de 2015, o CEP. Ou seja, imagina como é que está a área periférica, os bairros que não são regulares, né? Que não fazem parte da estrutura do município ainda, que estão em construção. Então, nós queremos isso, nós estamos trabalhando para isso. Outro detalhe, por que eu tenho que ir no Detran tirar uma taxa, imprimir uma taxa? Pode imprimir em casa e Sendo pagar que pela existem internet. redes bancárias hoje que você entra na tua conta, digita o número do Renavan, ele já vai te dar todas as taxas, você Então, mas debita o na tua Detran só conta. tem esse trabalho com o Banco do Brasil, os outros bancos não têm. Por enquanto nós iniciamos um diálogo com o Banco Quer dizer, do Brasil. se eu sou pra correntista poder do fazer Itaú, isso. por exemplo, eu não consigo pagar o meu IPVA lá, eu não consigo puxar, eu tenho que entrar no Banco do Brasil para fazer. Hoje nós E estamos se você convidando... paga por outro banco que não é Banco do Brasil, leva 3 dias para arrecadar. Sim, nós estamos dizer- convidando as redes bancárias, as instituições financeiras para poderem participar e entrar para se ampliar isso daí. Nós queremos ampliar. Só que não basta eu pagar as taxas na minha conta corrente. Eu tenho que pagar e optar por envio pelo correio e chegar o documento na minha casa, como ocorre em outros estados. Então nós queremos implantar. Por exemplo, por que nós não temos totens em ambientes de grande movimentação de pessoas, como um shopping, por exemplo? Eu entro, eu quero resolver minha questão, estou passando, lembrei que eu tenho carro. Facilitaria bastante. Entro lá, coloco meu CPF, eu sei quando Resolve. vence a minha CNH, eu coloco a placa do meu carro, eu sei quando vai vencer o documento, as taxas que eu tenho que pagar. Outro detalhe, levar o Detran para a população. Eu tinha postos que atendiam empresas e não atendiam pessoas, cidadãos. Nós estamos levando agora as agências que estavam... Para você ver que incrível que é. Uma agência dentro da estrutura organizacional fechada desde junho do ano passado. Por falta de quê? De gestão, de dinheiro? Não posso Será antecipar tá que nós faltando estamos dinheiro lá? estudando os motivos disso. Mas postos irregulares abertos. Então, como eu mantenho uma agência que está dentro da estrutura Fechada fechada e um posto e um clandestino posto, aberto. entre aspas, clandestino aberto. Então, nós estamos modernizando, ampliando. Shopping de Várzea Grande já está dentro da estrutura do Poupa Tempo, a sede do Detran, para realizar todos os serviços. Nós vamos colocar essa agência que está fechada, assim que tiver esse concurso e tiver o chamamento, eu vou pegar esses profissionais dessa força de trabalho e vou montar uma agência numa avenida inclusive, principal de Várzea incrementar, Grande. não é? Porque Pode até incrementar, Incrementar, até a arrecadação. Mas essas porque- propostas que o senhor citou aí, essas medidas, já tem um prazo para ser colocadas em prática? Olha, nós estamos dependendo única e exclusivamente do Correio para poder já startar. Já está pronto dentro do Detran. A única coisa que falta é o Correio dar a ferramenta do CEP para a gente poder startar e realizar. O sistema já foi preparado para isso. Desde o início do ano nós vemos debatendo, trabalhando em cima disso. Inclusive o Cepromat é um grande parceiro nosso e desenvolveu essa ferramenta para nós. Se a história do sistema está parado, chega o consumidor Cair vai lá toda hora, e aí não consegue ser Sistema atendimento, porque o deve ser um sistema problema. está... Inclusive, nos últimos dias houve Parece um uma problema, novela né? esse sistema. Houve um problema de... Na verdade, o sistema O que nunca acontece? cai. Ele esse cria mesmo, nesse lentidão. ponto que eu ia tocar. Tecnicamente, ele não cai. O sistema não sai do ar. Ele cria lentidão, porque o fluxo de dados ele diminui. São problemas de conexão de rede, que já estão sendo analisados pelo Cepromat.
Nós tivemos nos últimos dias um problema sério que nós não conseguimos mais realizar qualquer tipo de procedimento dentro do sistema Detranet. E no estado todo, não é o Detran, são todos os órgãos públicos, mas isso já está sendo estudado, já está sendo trabalhado, a equipe está lá 24 horas no CEPROMAT para resolver esse O problema. que precisa muito nessa questão é orientar também o pessoal de ponta, né, de frente do Detran, porque o cliente chega, eu vou falar cliente, não vou falar usuário, porque o usuário parece que está usando droga, né, presidente? Vamos falar de cliente. O usuário para mim é drogado, né? E aí o camarada chega na fila, na vez dele o servidor fala assim, o sistema está fora. E o sistema não está fora, não está fora, a internet caiu, a internet da Embratel, sei lá qual foi, caiu, o CEPRO caiu em Brasília, ou você não está sem ligação com a base de dados, porque você tem que acessar Brasília, ou alguma coisa com São Paulo, e a tua placa é de São Paulo, você não acessa São Paulo, aí o cara aqui fala, o sistema caiu. A gente tem que e o Detran paga o pato. Porque o Detran é um sistema interligado com uma série de outros sistemas. Por exemplo, eu vou pagar o IPVA. Se tiver um problema na Cefaz, no sistema da Cefaz com lentidão, o meu vai ficar lento. Aí o porque Detran caiu. Parece que é o Detran, mas o Detran está interligado em mais de 28 sistemas. O sistema Detranet é extremamente carregado porque tem muitos outros sistemas, muitos bancos de dados. E a fluidez desses dados depende das conexões de rede, que estão sendo regularizadas pelo CEPROMAT. Doutor, esse problema já se arrasta há muitos anos. Vou fazer uma pergunta para o senhor também, voltando a falar de dinheiro, né? Porque o que move, tem um contrato que eu gostaria que o senhor fizesse, por gentileza, aqui, esclarecimentos, porque tem gente no interior do estado que precisa da CNH, faz todo o procedimento para tê-la e ela demora um mês para chegar até lá. A pergunta é, existe uma gráfica chamada Thomas Gregg. Essa gráfica, eu preciso... A pergunta é justamente isso. Vou nem falar nada. Valor do contrato, deixa que ele responda. O André sabe de muita coisa, mas o doutor ali ele pode saber de coisas mais novas, assim, porque com certeza que ele sabe que tem caroço desse ângulo. Pergunta, Paulo. Que caroço que é esse aí? Valor de contrato, qual que é a abrangência, qual que é o compromisso dessa gráfica, por que essa gráfica, o material não está sendo confeccionado lá, por exemplo, nos polos, Tangará, Sinop, Barra do Garças? Bom, nós estamos ainda, é um dos contratos que nós estamos analisando, tá? A gente tem que ter em mente o seguinte... Mas ele está suspenso ou não? Não, ele está em funcionamento. Tá. Porque não teria como suspender, imprimir, porque tem que imprimir a CNH, as pessoas seriam prejudicadas, né? Mas dentro do contrato existem vários serviços. O serviço de gráfica, de impressão da CNH é um deles. A tomada de imagem. Porque certos serviços nós poderíamos realizar no Detran com o próprio efetivo que eu já tenho, sem qualquer tipo de gasto. Então nós estamos reestruturando, porque foi passado por um processo citatório, houve uma contratação, não há ilegalidade nisso. O que nós estamos estudando são os valores e, primeiro, há necessidade de eu licitar esse serviço? Primeira coisa. A gráfica não tem como o Detran realizar serviço de gráfica hoje. Tá? O Detran não foi construído para realizar serviço gráfico de impressão de CNH, mas todos os outros agregados o Detran tem plena condição de realizar. Mas imprimir a CNH ou imprimir o papel moeda para a CNH? O papel moeda junto com a impressão da CNH. Tá? São impressoras especiais, ele tem uma faixa de autenticidade, né? Um controle de segurança. Então, assim, a gráfica, a empresa Thomas Gregg, ele tem métier nessa área de impressão de documento, de CNH, que o Detran não tem equipamento para fazer isso hoje. Poderia ter futuramente? Eu entendo que até poderia. Nós temos que analisar o custo disso, o quanto que seria a manutenção, porque uma empresa que tem uma atuação na área, a manutenção é relativamente baixa. Né, mas o Detran fazer, licitar toda vez que quebrar uma máquina e a população ficar sem CNH, eu acho que é temeroso. Aí você leva um ano para licitar, um ano para arrumar. Exatamente. Nós estamos analisando o custo. É a mesma história e da o custo USS, ele é desdobrado em vários serviços. Por que não está chegando assim? Estava chegando assim, um tempo médio de uma semana, agora passou para um mês a demora. Não, de forma alguma. Se algum cidadão... Há informações, há reclamações, e não são poucas nesse sentido. Lá no interior, especialmente nas cidades mais longínquas, que não são próximas às grandes cidades, tem essa dificuldade. Olha, se tiver ocorrendo, eu convido a pessoa, o cidadão que está sendo prejudicado, a Ciretran, formaliza, porque aí sim está tendo uma falha procedimental. Não é para acontecer isso. Pelo contrário, deu entrada no procedimento, a impressão é muito rápida. Em 1, 2 dias já está impresso e devolve. Mas quem envia uma questão é de o Detran malote. ou é a empresa?
O Detran. E o Detran. O Detran. Então aí Por a demora... malotes. São malotes. Agora, falar que ficou 30 dias para enviar, então houve uma falha procedimental E é uma dentro falha do grave, Detran. né? Grave e que tem que ser apurado e tem que ser responsabilizado. Presidente, voltando naquela questão dos lacres, o senhor descobriu ali que chegava a ser 1000% a mais do valor que o senhor paga hoje. O Detran pagava cerca de R$20, 19 alguma coisa, se não me engano. E o senhor está pagando R$2,10. Confere? Sim. O preço para o consumidor final ainda continua sendo R$27? Então, assim, a taxa. A taxa, vamos falar taxa. Ela foi corrigida, inclusive, agora, né? Sim. Passou a ser em torno de R$32. E o senhor está pagando R$2, presidente. Mas não é o veja caso bem. de baixar essa taxa? Veja bem, vamos pensar. Isso foi um projeto de lei na gestão anterior do governo do Estado. Sim. Passou pela Assembleia Legislativa, pelos representantes do povo, foi votado e retornou e só passou a valer agora por conta do prazo de 90 dias, que passou a entrar Mas em basta o vigor 1º Detran de mandar abril. uma mensagem para a Assembleia vai Fazer votar de uma- novo Não, e não, reduzir. veja bem. Nós temos que pensar o Estado como um todo. A taxa não é do Detran. Sim, A taxa vai é pro do Estado. Estado. Então tem que haver um estudo de viabilidade econômica por parte do Estado e não por parte do Detran. Então, mas é O injusto, Estado está atrás de presidente. dinheiro, o senhor vai abrir pagar mão de R$2,10 e vender por 30 aí, que o senhor falou? Não, nós não 30, vendemos lá. Vende. Se Nós eu paguei, cobramos está taxas. vendendo. Então está vendendo. É uma taxa que tem que pagar. Para mim é uma venda. É um lacre. Então, se você paga R$2,10 e repassa para o consumidor, para o cliente do Detran, 30 e tantos reais... Então o que eu estou pagando quando eu pago, Quer dizer, pago a taxa de licenciamento? O cliente paga isso superfaturado. O Detran não paga mais, mas o cliente paga. Então, mas eu te Ou eu tô pergunto, errado, o que presidente? é que eu pago quando eu pago o licenciamento, então? O que é que eu estou pagando? O que eu estou vendendo no Detran? O senhor está vendendo para licenciar o carro. Agora, para que existe essa taxa também não sei. Por que existe Sabe, tantas taxas, mais né? taxas Essa e mais pergunta. taxas. Você paga Olha, IPVA. a criação Tá certo das que o IPVA taxas não é do Detran, o IPVA é da Cefaz. Eu sei que a culpa Mas não é histórico. do seguro, mas é um Isso é problema histórico. Vamos reduzir essas nacional. taxas. Tem muita A taxa. taxa é uma no Detran. modalidade de tributo que tem, enfim, investimento público, tá? Se Teoricamente, de né, fato ocorre, presidente? se de fato ocorre ou não o investimento público, a contrapartida aí sim tem que ser analisado, tá? Hoje, no formato que eu encontrei o Detran, eu diria que o Detran não correspondia na contrapartida. Ele estava em déficit com a população. E ainda eu continuo, porque eu não consegui sanear em pouco mais de 100 dias aquilo que foi durante anos e anos, mais de 10 anos, esquecido. Mas eu entendo sim que uma taxa ela se torna cara e hoje ela ainda é cara porque nós não temos uma boa contrapartida. Porque se tivéssemos, ela seria um valor justo. Se nós tivéssemos uma segurança viária, uma educação para o Porque é o que eu tô trânsito, falando, é muita enfim, taxa, é muito uma boa imposto para você sinalização. andar em buraco, Ana Carla. Com certeza. seria diferente. Eu Sabe, concordo, nesse ponto eu concordo. Aí não precisamos de radar, né? Velocidade controlada por buraco, né? Enfim. Mas, presidente, eu vou deixar uma pergunta no ar. Ele não vou fazer respondeu um a minha intervalo. pergunta do valor do contrato da gráfica. Daqui a pouco, no intervalo, então, Quando depois do intervalo, o senhor vamos responde cobrar. a pergunta do Paulo Coelho em relação ao contrato da gráfica. E eu vou deixar outra pergunta no ar para o senhor, que é em relação a um recurso que vem da Federação Nacional das Seguradoras. Esse recurso ia para a conta do Detran, o Detran usava sem prestar conta alguma, como ele bem entendesse. Hoje esse recurso hoje não, já há algum tempo, vai para a conta única do Estado. O senhor está tentando reaver esse recurso? Responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí, já o presidente do Detran, Rogers, fala com você sobre esse recurso do FenaSeg e essa pergunta do Paulo Coelho. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder, conversando com o presidente do Detran, Rogers Elisandro Jarbas, que aliás é delegado de Polícia Civil aqui em Mato Grosso. Paulo Coelho deixou a pergunta sobre o valor do contrato da Thomas Gregg. Thomas Eu Gregg. Perguntei para o senhor. Rogers Thomas Gregg. Parece. Tá tudo americanizado no Detran. Mas não é ligação nenhuma, tá? É um nome bacana. De Bang Bang, filme Parece. faroeste. É quase isso, viu, Paulo Coelho? É quase isso ali. Então sabe o valor, doutor, Paulo, desse contrato é o seguinte, aí? o valor do contrato eu não posso nem te antecipar porque ele é pelo serviço prestado. Eu posso te dizer o seguinte, que cada CNH, a impressão dela custa R$ 27,00 hoje para o Detran, em torno de R$ 27,00. E os outros serviços, cada qual possui um valor. Então, conforme é emitido a CNH, é o valor do serviço prestado. Que é Perdão, uma custa R$ contrapartida. 27,00 para o Detran imprimir essa CNH. Não é muito caro? A impressão da E CNH. aí ele cobra de mim R$ 120,00, Absurdo, presidente, da impressão. Por quê? Vamos pensar o seguinte, nós temos hoje, vamos ver quanto é que custa 893 servidores para o Detran.
E servidores que ficam doentes, que têm licença-prêmio, que têm férias, que têm 13º. Tudo bem, mas daí de botar 100 reais Mas o além Estado do não que visa custa. lucro, né, Não, presidente? não, O Estado não tem exatamente, que fazer não. essa De forma compensação financeira aí. Mas ele visa né? uma prestação Ele, de de serviço qualidade. pensava assim quando o senhor era só Não delegado? tem que repassar Sempre isso pensei. para o cidadão. Olha, o combate não é na arrecadação. O combate está na utilização do serviço público, eu gastar com responsabilidade. Mas como você superestima esse ganho, entre aspas, aí, você acaba chegando naquilo que provoca nas pessoas esse clamor de absurdo, né? Por exemplo, a gente está indignado por perceber que a olhos nus é um valor puxado. Sim, mas veja bem, vamos tirar 40% do valor que a gente manda para a segurança pública hoje, que já é deficitária, que já tem dificuldades. Eu sou da seguinte opinião, eu sempre fui como cidadão, eu sempre pensei assim, se no Brasil não tivesse 30% a 35% do valor arrecadado em tributos desviados pela corrupção, nós não seríamos o país que nós somos, nós seríamos muito melhores. Nós estamos tentando conduzir o Mato Grosso para ser o melhor estado do Brasil. Então, se nós queremos isso é no Detran, isso é em todas as secretarias, em todos os lugares. Então, não é o que se arrecada, o que se paga pela população, mas é a contrapartida que está sendo debatido. Isso que está errado. É isso que nós queremos melhorar. Presidente, a gente vê que o Detran impacta, essa questão do trânsito impacta diretamente na saúde também, né? Porque tem muitos acidentes de trânsito e isso sobrecarrega o Sistema Único de Saúde. Principalmente moto, né? Pronto-socorro. Principalmente moto. O volume é absurdo, né? A maioria hoje do atendimento pronto-socorro é por acidentados de moto, com motocicletas. A questão da educação no trânsito, a gente observa que nos últimos tempos também ficou muito ausente o Detran nessa questão da educação do trânsito. Qual é o seu planejamento para isso, para retomar essa questão, né? E se já retomou? Bom, a minha equipe da Escola Pública de Trânsito é uma equipe extremamente engajada. Nós estamos realizando uma série de ações pela Escola Pública de Trânsito. Em relação aos acidentes, 70% do leito são motociclistas. Hoje, os leitos hospitalares, né, são ocupados, na sua maior parte, por motociclistas. Então, nós teremos agora uma ação chamada Motociclista Vivo, vai ser realizada nos próximos meses, é uma ação muito grande, educativa, que está sendo engajada e conduzida pela Escola Pública de Trânsito e parceiros, que nós temos vários parceiros. Nós temos a Operação Lei Seca, por exemplo. A Operação Lei Seca era importantíssima, mas a gente visava muito mais a realização da operação, a parte repressiva na via. Hoje não. Nós estamos nos engajando com parceiros, nós estamos ampliando a parte educacional da Operação Lei Seca, que é muito maior. Nós realizamos um evento agora com o Corpo de Bombeiros no Detran de salvamento veicular. Os alunos lá da Academia do Bombeiro Militar foram até o Detran para realizar a sua atividade de salvamento veicular na presença de alunos do ensino médio. Por quê? É a educação o foco. Nós temos que preparar os novos condutores, preparar a sociedade. Eu vou perguntar para o senhor. Eu preciso voltar na pergunta do FENASEG, Paulo Coelho. Então deixa o André, que o senhor satisfaça aí a curiosidade do André, porque ele está querendo saber, e eu também. Esse recurso da Federação Nacional das Seguradoras, o senhor está tentando recuperar para ir para uma conta do Detran separadamente ou vai continuar na conta única do Estado? Porque é um recurso que vinha para o Detran e o Detran usava como bem entendesse esse dinheiro, sem prestar conta, sem ter que licitar nada. Hoje ele vai para a conta única, se o senhor precisar usar, o senhor tem que fazer licitação, tem que ir lá pedir para o secretário, enfim, é uma complicação a mais, vai ter que ficar em pires na mão, tendo o dinheiro. É como eu tenho um dinheiro no banco e ter que ir lá mendigar para o gerente do banco para ele me sacar 10 reais. Aí não Exatamente. Hoje, se a gente analisar o governo do Estado, é completamente diferente de todos os governos que já passaram pelo Mato Grosso. Por que é diferente? Porque existe uniformidade. Está dizendo lá que são 8 milhões e 48 mil reais anualmente o contrato da FENASEG. FENASEG, 8 milhões e 48 mil. Nós temos que pensar nisso. FENASEG ou Thomas Greg? Thomas Greg. Esse é da Thomas Greg. Thomas Greg. Confundiu tudo, então. Esse valor falado, misturado. É da impressão, né? A FENASEG, para quem não sabe, é a Federação Nacional das Seguradoras. Esse é menor esse valor. Ele é bem menor. Que é uma parte do seguro obrigatório que você paga que volta. A gráfica que é 8 milhões. É a impressão das carteiras. Absurdo, 8 milhões de reais. Para não mandar. O senhor está apontando o dedo assim, seu Paulo? Para não mandar lá o negócio lá. Das carteiras de motorista. Para não chegar a CNH lá em Canarana. O senhor está incorporando o Datena. Lá em Confresa.
isso não aí, estou incorporando apontando ninguém, dedo, não. Isso, Paulo. Estou incorporando. Por enquanto, não Quem estou aponta incorporando intimidando. ninguém. Aponta um dedo para alguém, aponta 3 para si mesmo, seu Paulo Coelho. Não esqueça disso. Você pode responder, seu presidente. Voltando a falar da uniformidade dentro do governo do Estado. Nosso pensamento é único, os objetivos são focados nas estratégias de governo. O Detran está inserido na Viver Bem, né? Está dentro dessa estratégia de governo. Agora, eu não vejo hoje, sinceramente, necessidade de falar, eu tenho que brigar para esse recurso voltar a ser exclusivo do Detran. Eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque dentro da estratégia de governo existe a própria revitalização do Detran. Dentro da saúde financeira do Estado, o Detran será contemplado porque está dentro do programa de governo do governador Pedro Táxi. Então eu tenho essa confiança, eu acredito. Então, para que a gente possa realizar um serviço de qualidade, que a gente consiga reconstruir, porque o Detran não tem que ser modernizado só, ele tem que ser reconstruído. Até a força humana que existe dentro do Detran, ela está acanhada por conta de todos os problemas que nós já tratamos aqui, principalmente os internos. As pessoas não acreditavam mais no Detran, mas não só as pessoas que estavam fora, os cidadãos, os servidores honestos já não estavam mais acreditando. E hoje acreditam? Eles voltaram a acreditar. Todos ainda? Não, porque nós não conseguimos levar as nossas ações a todas as unidades do Detran, mas nós vamos levar. Cada servidor do Detran vai estar engajado dentro dos nossos projetos, das nossas finalidades, dos nossos objetivos. Integração hoje não resolve o problema. É necessário interação. Ele tem que saber qual que é o objetivo dele dentro do órgão. É isso que a gente está procurando. Precisa humanizar também. Humanizar. Servidor, exatamente. Né? Nós temos uma série de medidas, inclusive pela gestão sistêmica do órgão, do RH. Nós estamos fazendo toda uma política, inclusive até de acessibilidade. O Detran sequer acessibilidade tinha. Quando eu cheguei ao Detran, ele estava tomado de veículos, não só nos pátios, mas nas calçadas, nas vias de acesso. Nós temos que mudar o Detran de uma forma completa. E é tijolo a tijolo essa reconstrução. No primeiro bloco, o senhor citou a Receita Federal, ou foi o André que citou, ou foi a Ana, ou fui eu, que... Tem um alemão do lado dele aqui. Eu queria dizer o seguinte... É invisível, mas está aqui, o tal de Alzheimer. Conhece? A pergunta... Está esquecido ultimamente. Esse programa aqui já foi muito foi sério. sério, Já foi né? muito mais sério. A Receita Federal, Dr. Rogers, ou Rogers, como o senhor preferir, existe um convênio com a Receita e esse convênio, na sua máxima prática, não seria a saída para acabar com tudo isso que a gente falou aqui, o problema inteiro, que é a corrupção, que é o dinheiro do povo saindo pelo ralo? Qual convênio seria isso? Com a Receita Federal. Tem um convênio firmado que visa nesse sentido para coibir fraude. Hoje nós trabalhamos com a ideia de compliance, né? De corrupção, combate à corrupção pelo compliance. Nós tivemos inclusive uma palestra no Palácio do Governo com todos os gestores para tratar disso, corrupção. E a corrupção é sim o foco principal do governo dentro da gestão, né? Pois é, uma parceria com a Receita. Exatamente. Não é o caminho, não é com a Receita Federal. Veja bem, nós entendemos, nós, Detran, entendemos que nós somos capazes de sim gerir essa questão do combate à corrupção dentro do órgão e nós estamos traçando todo tipo de parceria, todo tipo. Eu estive com todos os promotores de justiça que são responsáveis pelo patrimônio público. Eu levei os nossos ideais, os nossos objetivos a eles e chamei eles para serem parceiros, eles todos estão sendo parceiros. Eu levei isso à Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública. Então eu estou levando e partilhando ao Tribunal de Contas do Estado, a todos os órgãos afetos, porque corrupção não se combate sozinho. Nós temos que pensar que eu tenho 3,5 milhões de fiscais da corrupção do Detran e não 983 servidores para fiscalizarem. Eu tenho a população para fiscalizar. Então nós estamos revitalizando a auditoria, a unidade de gestão setorial do Detran. O Detran não tem corregedoria. Foi extinta a corregedoria do Detran. Quando? Olha o absurdo que nós chegamos. Foi extinta quando? Sempre foi teve. extinta dentro da mudança da estrutura organizacional. Hoje nós temos Ano uma passado, unidade foi de extinta ou foi extinta esse ano? 2013, pela legislação. 2013. Por quê? Porque hoje nós temos uma unidade de gestão setorial. O gestor da unidade setorial, ele não pode chegar no Ciretran e falar, eu quero esses documentos. Ele não é corregedor. Acabaram com a fiscalização do Detran durante anos. A delegacia que estava lá dentro retiraram, porque não atuava mais. Não podia sair, não tinha diária, não era fomentado. Sim. Eu não. Eu cheguei lá, a primeira coisa, revitalizar a fiscalização. Vamos fiscalizar. Fiscalizar todos. Não só servidores, credenciados,
todos têm que ser fiscalizados. Terceirizados, Contratados. comissionados. Então, eu entendo que para a gente regularizar um órgão que estava corrompido há anos, nós temos que adotar medidas Como enérgicas esses e convênios. os remédios em todos os setores, Entendi. inclusive convênios. O senhor estava falando em Convênio. funcionário. Tem um novo concurso previsto para o Detran? Já saiu o edital. Já saiu o edital. 489 vagas. vagas. O último concurso que teve foi em 2010, se não me engano. 2010. E muita gente que passou naquele concurso não quis assumir. Acho que questão salarial, o salário não compensava, enfim. Sim. Quantos conseguiram engajar daquela época? Ou não chegou a ter esse número fechado? Eu não tenho esse quantitativo fechado, não. Eu sei o quantitativo total. Precisa de mais 400 e tantos servidores? Olha, nós temos que pensar o seguinte, quais são os setores mais afetos hoje, que tem maior problema? Porque o nosso objetivo é melhorar o atendimento. Então, onde é que nós vamos bater mais no concurso? Atendimento. São deixa eu até olhar aqui, 139 vagas para atendimento, dos 489. E um setor afeto também atendimento, vistoria, que formam-se filas. Sim, nós temos Que é um problema grave, né? 133 Não é vagas. de se terceirizar essa vistoria? Eu entendo que a vistoria não deve ser terceirizada. No formato que nós estamos desenvolvendo hoje, com as parcerias que nós temos, inclusive com as concessionárias, venda de veículo zero, o procedimento da venda de veículo zero hoje ele é completamente diferente, ele não vai mais para o setor de A vistoria. concessionária vai lá e... Perdão, eu falei terceirizada, mas eu quis dizer descentralizada, para não ficar Sim, aquela a terceirização, aglomeração no que Detran. é uma atribuição exclusiva do órgão de trânsito, Tem a como vistoria. descentralizar, Mas- colocar essas Quais vistorias são- em outros pontos? Nós estamos essas descentralizando atitudes já estamos. A vistoria está Porque causando hoje ela é um feita transtorno só na enorme, sede né, do para a Detran. população. Não, nós temos na sede do Filas Detran, enormes. da Ciretrans, mas nós vamos criar essa agência que nós vamos instalar lá em Várzea Grande, ela terá inclusive vistoria, quer dizer, diminuir. Não, A eu demanda falei sede do do Detran Detran aqui na capital. Toda a Ciretrans tem vistoria. No interior tem. As suas agências Ciretrans. municipais aqui não Mas têm. a demanda algumas maior têm, é aqui outras na não. capital. Qual é são o problema quase que estava 400 mil acontecendo aqui, veículos. presidente? Tem 2 semanas atrás, a imprensa até divulgou isso, as filas enormes para vistoria, as pessoas chegavam às 7 horas, 6 horas da manhã e iam ser atendidas às 4 da tarde. O que aconteceu? Esse problema Aconteceu já o foi seguinte, resolvido? quando eu ingressei no Detran, analisando que haviam postos ilegais, irregulares, que não faziam parte da estrutura, nós os fechamos. Na sequência veio a greve. Ficaram 15 dias paralisados. Teve uma paralisação inicial, depois mais 15 dias totalmente paralisado o serviço de vistoria e atendimento. Então nós criamos uma demanda represada muito grande. Aí o que nós fizemos? Agora ela já foi regularizada. Hoje eu saí do pátio, eu cheguei às 6h10 no Detran, né? E passei agora lá no setor de vistoria. Quantos veículos? 8 veículos tinha na fila. Então mudou a sistemática, porque as pessoas não precisam ir lá madrugar no Detran mais. Porque se você chegar lá no Detran às 5 horas da manhã, ele só abre às 8. Então das 5 às 8 é um tempo de espera hoje desnecessário. Nós fotografamos outro dia em Várzea Grande, nós tínhamos 9 veículos. Estava levando em torno de 30 a 35 minutos para fazer a vistoria como ela deve ser feita. Então, assim, nós otimizamos. Com essas medidas, o lapso temporal diminuirá. Abrindo novas agências, colocando vistoria em outros setores, descentralizando, como o André falou, a gente vai estar otimizando cada vez mais, ao ponto de eu chegar lá e ser atendido rapidamente. Agora, presidente, você em casa aí também não se engane com relação a concurso e a novos servidores, né, Ana Carla? Porque... Não se engane como não, assim? não é crítica a ninguém, mas os servidores que assumiram em 2010, na sequência fizeram uma greve. Quer dizer, o Estado acaba ficando refém desses servidores. Escondido, ele não pode fazer nada com esses servidores. Ele se esconde atrás da estabilidade e não acontece nada. E ele faz a greve e o Estado paga o pato e a população que não é concursada paga o pato a também. segurança que ele tem, então né? não dá para falar, vou fazer um concurso, vai ter 480 novos servidores e vai melhorar o serviço? Não sei. Não é isso que faz melhorar o serviço. Não sei. Eu acho Tem que a minhas mudança... dúvidas. Não é só Porque isso, né? já teve uma greve esse ano, o senhor assumiu, enfrentou uma greve, Foi a vai ter greve um do novo governo. concurso, as pessoas vão assumir e vão entrar em greve também, que é sempre assim. Né? Mas a gestão direito é do direito. Detran nos últimos anos Porque o camarada faz o concurso. contribuiu para o Não, eu posso estar descontentamento até e enganado, mas o camarada descrédito, faz o do concurso servidor. sabendo quanto é o salário. Ora, meu Deus do céu, para que faz o concurso então? Se ele vai entrar e fazer greve e reclamar do salário? Faz um concurso para outro cargo que tem um salário melhor. Doutor Rogers, esse foi um Entenda desabafo. quem quiser. Esse foi um desabafo do André. Foi desabafo, Aliás, não, foi uma constatação mesmo. Não, um desabafo.
Você já trabalhou lá, inclusive, né? Já trabalhei 7 anos lá, por Você isso não que eu estou foi, falando. você não foi, você não era concursado, você Não, era eu sou cargo comissionado. comissionado. Também trabalham, né? A gente não pode falar que os comissionados não Trabalham e trabalham pra caramba. bastante. Aliás, Falar- o presidente é não. um cargo comissionado, a Com assessora de certeza. imprensa ali, a Cleide, é um cargo comissionado e trabalham pra Setor caramba. que trabalha para da imprensa. Não pense você que é só servidor. Imprensa é o que mais porque trabalha. O comissionado trabalha bastante. Nossa classe é que mais Não é, trabalha. presidente? Ou eu estou errado, presidente? Eu queria que o senhor Bastante. falasse também. Bastante aí, errado? Não, bastante Ah, correto. bom. Então, Ele Paulo falou Coelho, acabou bastante. o nosso tempo, senhor Paulo Coelho. É a Acabou pergunta, o minha programa. O senhor última sempre pergunta. tem uma última pergunta, né, seu Paulo Tenho. Coelho? Eu tinha duas. Faça uma, inclusive. vai. De dois Faz de tempo. meia. Eu faço uma, você faz outra. Eu passo a minha Faça, pra Paulo você. Coelho. vai ficar Em 2014, o glorioso Detran arrecadou 300 milhões para o governo do Estado. O governo do Estado arrecadou por meio do Detran 300 milhões de reais. Houve um tempo aí que teve um presidente que passou por lá que ele ficava todo fofo quando ele arrecadava bastante. Fala o porque nome do presidente, Paulo Coelho. é da era Blairo. Era Blairo, foi o Deixa eu Saquete. terminar, o programa está acabando. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Fala nome, cara. Você fica aí cheio de dedo. pra Qual falar que, é nome. Fala a, nome. qual que é a orientação do governo e se trabalha-se com qual meta para esse ano de 2015 aí? Esse valor de 300 milhões ele deve subir com toda a incrementação que está havendo aí? Eu vou ser bem sincero. Que bom. Ninguém do governo Delegado. me indagou sobre arrecadação. Isso não fazia parte daquilo que se A esperava. meta não é- principal não é essa, De forma né? alguma. A Que meta bom. é devolver o Detran ao isso não Estado. ocorria É há um tempo atrás. revitalizar, Bom, não fica reconstruir só o pensando em Detran. arrecadar. né? De forma não é o alguma. objetivo Ninguém- do Detran, não é Ninguém no esse, né? Estado, nem a Secretaria de Fazenda, me indagou sobre questões arrecadatórias Quero do tanto. Detran. Mesmo diante arrecadação dessa esse ano. crise Ano aí, passado, com 300 milhões, o presidente do Detran, eu lembro que na época do O governo Castrilon, anterior tinha essa história de meta de arrecadação. Ainda bem que não tem. Não, pelo contrário, Hoje. existe sim a seguinte indagação: gaste com responsabilidade, economize, diminua gastos. Mas o senhor tem que ter dinheiro. E o senhor honre não com tem seus dinheiro, compromissos, o senhor- né? o senhor Sim, tem e que- honre o com seus ano passado, compromissos. por o senhor exemplo, tem que ficar teve de pires situações... na mão para pedir dinheiro para o secretário de Fazenda. Quer dizer, O ano passado, André, nesse sentido, tinha situações como essa de Ciretrans no interior aí, com ordem de despejo, porque não conseguia pagar, porque o glorioso presidente não conseguia acesso ao glorioso secretário de Fazenda para pegar o glorioso dinheiro e pagar a gloriosa, aluguel exagerou lá do interior. Isso não comenta tá- que o dinheiro era De forma destinado para alguma. outras Hoje, finalidades, eu posso né? dizer que até quando você entra nas secretarias, o ambiente é diferenciado. A sensação que você tem, a receptividade, ela é muito grande. Em todas as secretarias. Todas as secretarias. E eu já passei por algumas secretarias nas gestões anteriores. A dificuldade era muito grande. Hoje não. Eu tenho acesso direto com todos os secretários. Inclusive com o próprio governador Deve do achar de Estado. cadeira do secretário de Fazenda, não? Como? Deve achar de cadeira do Você secretário disse de que tinha Fazenda. uma pergunta só, Paulo. Era Coelho. uma Você fez só, né? quatro. Você fiz, fez eu- quatro, seu Paulo Coelho. O seu tempo está acabado. Então termina o programa. O seu tempo está acabado, seu Paulo Coelho. Presidente, obrigado. Uma lembrança singela aqui do nosso programa para o senhor. Obrigado. Obrigado. Abra, mostre para a população o seu presente. A gente costuma dar esse presente aqui para todos os entrevistados. Com o senhor não pode ser diferente. Coloque naquela bancada que o senhor tem atrás da sua mesa, junto com os seus certeza. troféus e seus títulos de cidadão. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Com Obrigado, certeza. Paulo Coelho. Obrigado, Ana Obrigada, Carla. André. Obrigado você, presidente. Obrigado aí a sua assessora Cleide. Cleide? Obrigado. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite. Voltamos no próximo domingo às 10 da noite aqui na TV Pantanal. Até domingo que vem. Boa semana. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Parabéns, mamães. Cuidar sempre. Esse é o plano.